Complexidades do fenômeno mediúnico. À primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens parece revestir-se de muita simplicidade. Considerando-se que após a morte do corpo se apresenta-se com todos os atributos que lhe caracterizavam a existência física, é de crer-se que o processo da comunicação mediúnica torna-se natural e rápido, fácil e simples. Como qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos são-lhe exigíveis, o que torna a sua qualidade difícil de ser conseguida, ao mesmo tempo complexa para a sua realização. O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade, sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe considerar recursos hábeis para um intercâmbio correto. Nesse misto, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno, que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Dentre outros, vale citar as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo, que ressumam do seu inconsciente durante o transe e assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aqueles de caráter anímico. Qualquer artista a expressar-se na música sempre dependerá do instrumento de que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Desse modo, a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do seu intermediário. Não há dois médios iguais que ocorrem em outras áreas das atividades humanas, nas quais cada pessoa apresenta-se com os seus próprios recursos, assinaladas pelas suas particularidades características. Quando se tratar de médium com excelentes registros e grande fidelidade ao conteúdo da mensagem recebida, eis que defrontamos alguém que repete experiências transatas, havendo sido instrumento mediúnico anteriormente. Na variada gama das faculdades, as conquistas pessoais armazenadas contribuem para que o fenômeno ocorra com o sucesso desejado. Seja no campo das comunicações intelectuais, seja naqueles de natureza física, o contributo do médium é relevante. Não seja, portanto, de estranhar que um médium psicógrafo ou psicofônico tenha maior facilidade para o registro de mensagens de um tipo literário em vez de outro, logrando, por exemplo, admiráveis romances e deploráveis poemas, belas pinturas e más esculturas, facilidade para expressar-se em idiomas que não apenas aquele que hoje lhe é familiar, em razão de experiências vivenciadas em reencarnações anteriores. Também há médios com aptidão para receber espíritos sofredores, o que lhes deve constituir uma bênção, facilitando-lhes a aquisição de títulos de enobrecimento pela ação caridosa que desempenhem. Não obstante, haverá igualmente a mesma predisposição para sintonizar com as entidades nobres, delas aurindo e transmitindo a inspiração, a sabedoria e a paz. A ideia ou o impulso procedem sempre do espírito desencarnado, porém o revestimento, a execução vem dos cabedais arquivados no inconsciente do médium. A luz do sol ou outra qualquer, ao ser coada por uma lâmina transparente, reaparecerá no tom que lhe é conferido pelo filtro. No fenômeno mediúnico sucede da mesma forma, tendo em vista que a faculdade orgânica e os recursos da aparelhagem exercem grande influência na ocorrência do fenômeno.
assim considerando o exercício que educa os impulsos e comanda a passividade. É de capital importância. À medida que vão sendo eliminados os conflitos pessoais, mais transparentes e fiéis se farão as mensagens, caracterizando seus autores pelo conteúdo, estilo, elaboração da ideia e nas manifestações artísticas pelas expressões de beleza que apresentam. A educação mediúnica, à semelhança do desenvolvimento de qualquer aptidão, impõe tempo, paciência, perseverança, estudo, interesse. O investimento de cuidados específicos na mediunidade será compensado pelos resultados comprovadores da sua legitimidade, como também pelos ensinamentos e consolos recebidos na sua aplicação. Faculdade neutra do ponto de vista moral, pode o indivíduo ser portador de conduta irregular, com largo campo de registro, em razão do seu pretérito, enquanto outros, moralizados, não possuem as mesmas possibilidades, o que não os deve desanimar. A moral, no entanto, é exigível em razão dos mecanismos de sintonia que a conduta proporciona. Uma existência assinalada pela leviandade, por abusos de comportamento, por atitudes vulgares, atrai espíritos igualmente irresponsáveis, perversos, perturbadores e zombeteiros. A convivência psíquica com essas mentes e seres costuma afetar as faculdades mentais do indivíduo, que termina vitimado por lamentáveis processos de obsessão na sua variada catalogação. As comunicações sérias e nobres somente têm lugar por instrumentos dignos e equilibrados. Na sua conduta de instrumento e na sua postura de passividade, o médium não pode provocar determinadas comunicações, mas sim criar as condições e aguardar que ocorram. Cabe-lhe estar vigilante para atender às chamadas que se originam do mundo espiritual, fazendo-se maleável e fiel, portador da responsabilidade que lhe diz respeito. O fenômeno mediúnico parece suceder em condições corretas, necessita de que o organismo do instrumento se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza, por conta das emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares, bloqueiam os núcleos de transformação do pensamento, captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Atitude física, emocional e mental saudáveis são a condição ideal para que o fenômeno mediúnico se suceda com equilíbrio e rentabilidade. Quando acontece pela violência, sem a observância dos requisitos essenciais exigíveis, alguns dos quais aqui exarados, já que outros ainda existem e merecem estudos, estamos diante de manifestações obsessivas, de episódios mediúnicos perturbadores, nunca porém de fenômenos que se expressem com a condição espírita para uma vivência mediúnica dignificadora. Manuel Filomeno de Miranda, nota da autora espiritual. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 10 de novembro de 93, no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia.